Olá! Bom, esse vídeo é sobre momento de inércia e, e é uma continuação dessa sequência. E lembrando que eu sou a Maria Fernanda, professora de resistência dos materiais, que é onde a gente está vendo essa disciplina atualmente no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. É, lembrando que momento de inércia é um conteúdo do livro de estática. Em geral, está lá nos últimos capítulos, é uma propriedade geométrica de uma superfície. Quando eu falo de superfície, eu estou falando de áreas, e, e é muito importante o momento de inércia, porque quando eu falo de momento, eu estou falando de tendência de giro. O meu momento de inércia, lembrando da inércia aí, que é se manter constante, que a gente já vê lá na física. Então, o momento de inércia é a tendência de giro. Quão mais rápido eu giro, quão mais lento, ele depende de quê? De qual é a minha área, de qual é a minha superfície, e em relação a quem eu estou querendo girar, né? Então, em relação a um eixo. Bom, eu não vou fazer aqui nesse vídeo as demonstrações grandes, tentar ficar mais na superficialidade, para que a gente consiga entender como a gente calcula esse momento de inércia, ok? Então, vou compartilhar uma telinha com a gente. Bom, então, ó, né? Nosso quadrinho aí de momento de inércia. Então, vamos ver como a gente trabalha com isso. Bom, lembrando que o objetivo, vou anotar aqui, mas os objetivos, quando a gente fala em momento de inércia, é calcular. Cálculo do momento de inércia. Então, o que que eu tenho? Tenho uma superfície qualquer, né? Uma superfície que tem uma área. Então, para eu poder calcular meu momento de inércia, a primeira coisa que eu preciso ter é o quê? Preciso ter uma orientação. Então, vou colocar aqui uma orientação XY. E aí, para poder calcular, então aqui eu vou colocar, né, é uma área A. Para eu poder calcular esse momento de inércia, eu vou precisar de quê? Dividir isso aqui em vários elementos pequenininhos, que são os meus elementos dA. Quem que é o dA? Lembrando que dA é um elemento de área bem pequeno. E aí, vou usar cores diferentes aqui. Então, vou pegar um vermelho para colocar aqui a distância desse meu dA, o meu elemento de área dA, pequenininho, até o meu eixo X, vou chamar de Y, a uma distância Y. E aí, o que que eu estou tentando ver aqui? Como que esse elemento de área dA vai girar aqui em torno desse eixo X, né? Então, aliás, vou apagar aqui para não poluir o desenho. O meu momento de inércia, aqui, estou chamando de I, tá? E ele precisa ser em relação a algum eixo. Então, eu vou colocar aqui um X e um Y. Então, o meu dx, que seria o meu momento de inércia infinitesimal da minha área pequenininha dA, ele vai ser igual ao quê? Y ao quadrado dA. Lembrando que estou fazendo isso aqui superficialmente para ficar mais entendível, para o vídeo não se delongar muito também. E aí, se eu calculo a integral disso aqui, então o meu x vai ser igual ao integral de y ao quadrado dA. É muito semelhante, embora um pouco diferente, dos meus quando a gente calculava centroide. Mas não vou voltar lá. Em algum momento tinha algum vídeo do centroide por aqui também. De forma semelhante, eu vou ter
a distância do DA até o eixo Q? Y. Qual que é a distância do DA até o eixo Y? Vai ser um x. Então, de forma semelhante, D e Y. Agora, eu tenho uma tendência de giro onde? Do eixo Y em relação do DA em relação ao eixo Y, né? Aí eu tenho uma distância x. Então, dy igual a x ao quadrado dA. Calculo integral, integral. Então, eu tenho y igual a integral de x ao quadrado dA. Influencia muito aqui qual que é a posição do meu eixo, tá? A gente não vai ver nesse vídeo, não vai ver em outro vídeo o teorema dos eixos paralelos, que é quando a gente faz o cálculo do momento de inércia em relação a outro eixo. Em relação ao ponto O, né, deixa eu pegar um verdinho aqui, ó. Não escrevi. Meu ponto O é o quê? A minha origem, né? O zero, zero. E se eu pegar e chamar essa distância aqui do meu, em relação ao meu ponto O de R, eu tenho o quê? Vou chamar de J0 aqui agora, que vai ser o meu momento polar de inércia. Então, é D, J0, igual a R ao quadrado dA. E o meu J0 igual a integral de... integral de R ao quadrado dA. Se a gente fizer um retângulozinho aqui, ó, o que que eu vou ter? Altura Y, base X e hipotenusa R. Lembrando que eu tenho um ângulo reto aqui. Teorema de Pitágoras, eu tenho o quê? X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, se eu... Vou colocar em outra folha aqui mesmo. Se eu fizer aqui o J0 igual a integral de R ao quadrado dA e usar a minha relação lá do Teorema de Pitágoras, eu tenho integral. Quem que é o meu R ao quadrado? X ao quadrado mais Y ao quadrado dA. Seguindo aqui, eu tenho integral de x ao quadrado dA mais integral de y ao quadrado dA. Mas quem que é esse aqui? E y, e esse aqui, e x. Então, isso aqui é igual ao quê? E x mais y. Então, uma outra forma que eu tenho de calcular o momento polar de inércia é pela soma dos momentos de inércia em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Onde que a gente usa os momentos de inércia? Em geral, para cálculo de tensão de flexão. E os momentos polares de inércia para cálculo de tensão por torção. Então, vou fazer um exemplozinho básico aqui. Vou começar aqui mesmo esse exemplo. Lá no livro de flexão, eu coloquei a fórmula para vocês de um retângulo de base B e altura H. Com o eixo X passando aqui no meio, né? Onde que ele divide aqui em H sobre 2 e aqui em H sobre 2. Bom, como que a gente vai fazer para poder calcular esse momento de inércia aqui usando a fórmula? Qual que é a fórmula que eu tenho? Se eu voltar lá, o ix é igual a integral de y ao quadrado dA. Vamos lá. Ix igual a integral de y ao quadrado dA. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Primeira coisa é que eu preciso colocar uma referência, né? Eu coloquei um x aqui, mas eu não coloquei um y. Então, eu vou colocar um y aqui no meio, no centro, passando pelo centroide. Tá?
Que aí, nesse caso, eu teria... Não vou colocar aqui para não poluir o desenho, mas teria b sobre 2 e b sobre 2. Beleza, tem uma origem. Lembrando que essa integral aqui eu estou calculando sobre a minha área. Como que eu faço para achar o meu dA? Eu vou ter que colocar ele aqui em alguma referência, né? Então, digamos que eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um elementozinho dA. Repare para você ver que o elemento dA está a uma distância do eixo x de quanto? De y, né? Um y genérico. Qual que é a base? Qual que é o valor dele? Lembrando que a minha base vale b e o meu y vale o quê? dy. Então, quanto que vai valer o meu dA aqui? Vale b dy. Então, para calcular o meu x, como que eu vou montar a minha integral? Y ao quadrado. Minha distância y já, vezes dA. Quem que é o meu dA? B dy. E de onde a onde que eu estou variando aqui na minha origem? Né? Se o meu O está aqui no centro, então repare que aqui eu vou ter o meu limite inferior, colocar como LI, e aqui o meu limite superior. Então, o meu limite inferior vai ser quem? Menos H sobre 2, e o meu limite superior, H sobre 2. Né? Estou variando aqui no Y, de baixo até em cima. Então, vou levar essa integral lá para outra parte, outra, para outra folha. Então, x igual a integral de menos H sobre 2 até H sobre 2. O B é uma constante, y ao quadrado, dy. O que que acontece com a constante na integral? Ela sai para fora. Y ao quadrado dy menos H sobre 2 até H sobre 2. Opa, B vezes, né? Então, aqui é igual a B. Qual que é a integral de y ao quadrado dy? Y a n vai ser o quê? Y a n mais 1 sobre n mais 1. Então, vai ficar y ao cubo sobre 3, variando de H sobre 2, de menos H sobre 2 até H sobre 2. Integral definida, não tem constante. Então, vai ficar B, vou abrir uma... Aliás, B sobre 3, né? Um terço aqui, ele é comum. Então, vou abrir aqui uma H sobre 2 ao cubo, menos H sobre 2 ao cubo. Então, B sobre 3, H ao cubo, 2 ao cubo, vai dar 8. Menos ao cubo vai dar menos, H ao cubo, 2 ao cubo, 8. B sobre 3, H ao cubo sobre 8, menos vezes menos, mais H ao cubo sobre 8, vai ser igual a B sobre 3. O 8, mesma coisa, vezes 2H ao cubo sobre 8. Então, aqui vai dar para cortar, né? Corta 1, corta 4. E vai ser igual a BH ao cubo 3 vezes 4 sobre 12. Que é igual ao momento de inércia passando pelo eixo centroidal horizontal do retângulo. E esse valor ele é tabelado. A gente tem uma tabela já com os momentos de inércia. Né? Peguei aqui o exemplo mais simples para a gente entender. Beleza?
Ok. E aí, outro ponto importante que a gente tem para ver aqui, já vou aproveitar essa aula, é o momento de inércia para áreas compostas. Então, vou colocar aqui para áreas. O que que eu faço com áreas compostas? O que que é uma área composta? É quando eu posso dividir ela em várias áreas, né, diferentes. E aí, o momento ele é igual à soma algébrica deles, né? No caso, o momento da minha área composta é igual à soma algébrica simples de cada área. Cada área que compõe a minha figura, né? Então, vou dar um exemplo básico aqui, que vai ser o quê? Um retângulo, que a gente já viu. Esse retângulo, ele tem 100 milímetros de base e a altura 150. Mas já vou dividir aqui com 75, 75. Vou traçar um eixo aqui, é, e tenho um círculo aqui. Não ficou muito bom. Só que a minha área, qual que é a área que eu quero? É essa aqui, ó. Ou seja, eu retiro o meu círculo. Se eu chamar aqui de eixo X, colocar aqui de eixo X, ele é o eixo centroidal tanto do retângulo quanto da circunferência. E aí, a gente acabou de calcular. Do retângulo vale BH ao cubo sobre 12. E já vou tirar da tabela, não vou calcular agora. No caso da minha circunferência, se eu chamar aqui de x e de y, o meu x é igual ao meu y, que é igual a 1/4 de π r a quarto. E aí, se eu quero calcular o momento de inércia desse caso aqui, então eu vou ter o momento de inércia da minha figura. Então, o meu x, ele vai ser igual o x do retângulo menos o x do círculo. O que que eu preciso tomar cuidado? Que eu esteja trabalhando com o mesmo eixo, porque senão vai dar diferença, né? Então, no caso aqui do meu retângulo, vou colocar, vou até separar as figuras, eu vou ter 100 milímetros e 150 milímetros. Ah, eu não coloquei o raio aqui não, hein? O raio do meu círculo vale 25 milímetros. Aí aqui vale 25 milímetros. Então, quanto que vale esse meu x aqui do retângulo? BH ao cubo sobre 12 vai ser igual a 100. Vou fazer tudo em milímetros. Estou calculando só ele, não vou passar para metros, não. 100 vezes 150 ao cubo, que é a altura. Milímetros vezes milímetros ao cubo vai dar milímetros a quarta sobre 12. Isso aqui eu vou pegar a minha calculadorazinha aqui.
Vai dar 150 vezes 150 vezes 150. E ver se vai resolver o que eu tô querendo. Vezes 100 dividido por 12. Então, fica igual a 28,125. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então, o ix do círculo, 1/4 de π r a quarta. 1/4 vezes π, vezes quem que é o meu r? 25 a quarta milímetros a quarta. Vou precisar do π, vou aumentar a minha calculadora. Então, aqui agora eu tenho 25 vezes 25 vezes 25 vezes 25. Claro que eu poderia usar o a quarta aqui, tá? Mas 4 vezes, faço assim mesmo e estou feliz. Vezes π dividido por 4. Então, deu 306,796. Para ficar vezes 10 a sexta, eu vou até conferir essa outra conta aqui de novo. Para ficar vezes 10 a sexta, vou transformar isso aqui. 25 vezes 25 vezes 25 vezes π dividido por 4. Vou pegar 0,30, o 796, redonda para cima, 0,307 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Vou conferir aqui o meu retângulo, né, que a diferença deu bem grande. Então, ó, 150 vezes 150 vezes 150 vezes 100 dividido por 12. É, mas o retângulo é bem maior que o círculo mesmo, né? Então, estão esperados. Mas a diferença aqui vai ficar bem pequena. Então, quanto que vai valer o x? Como o retângulo está cheio, então é esse valor aqui positivo e esse valor aqui negativo. Então, o x vai ser 28. Deixa eu colocar aqui do retângulo para depois não dar dúvida. Do círculo. 28,125 menos 0,307 vezes 10 a sexta. Vai ser igual a 27,8 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Diminuir aqui a quantidade de casas decimais. Então, dois pontos importantes aqui que a gente precisava ver para poder calcular a flexão. Como que eu calculo o momento de inércia, né? Então, eu tenho as minhas tabelas, em geral, as minhas seções transversais, né, seguem figuras conhecidas, retangulares, por exemplo. Quando a gente chega para áreas compostas, eu acabo tendo, às vezes, para áreas compostas, eu acabo tendo, às vezes, por exemplo, uma via com seção transversal em I, eu posso dividir ela em três retângulos, ou em H, eu posso dividir ela em três retângulos, desde que eu garanta que estejam todos em relação à mesma referência, eu consigo calcular pela soma algébrica de todas elas.
cálculo de cada uma e soma. Quando a gente tem eixos diferentes, a gente vai ter o teorema dos eixos paralelos, e isso aí vai ficar para outro vídeo para não poluir mais esse aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E é isso aí. Obrigada, até mais.